neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustenta a casa, para que me encoste a elas. Rosa vermelha. Olhando este mundo, ele viu grande multidão, andando sozinha, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha, cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando, sangrando, esvaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que esmagou, e quem a feriu concedeu perdão. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, houve solidão. No terceiro dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim. Se você quiser, será uma flor no jardim de
Sansão estava sofrendo muito porque perdeu a sua força. Se você está sofrendo, lembre-se de quem está sofrendo muito mais. Se você está sentindo o coração sem paz, lembre-se de quem está sofrendo muito mais. Se você está cansado de tanto sofrer, lembre-se de quem sofre por causa de você. Sobretudo, lembre-se de quem em seu lugar sofreu em uma cruz e que sempre em teu socorro vem. Quem é este alguém? Este alguém é Jesus. Se você está com medo do pavor que vem, no furor da escuridão que a tempestade tem, mesmo que cinzentas nuvens desçam como véu, lembre-se de que o sol está brilhando lá no céu. Sobretudo, lembre-se de quem em seu lugar sofreu em uma cruz e que sempre em teu socorro vem. Quem é este alguém? Este alguém é Jesus. Se você chorando está, pois ontem não venceu, e a cruel decepção desfez o plano seu, sabe, hoje é importante para recomeçar. Lembre-se de que no amanhã a redenção está. Sobretudo, lembre-se de quem em teu lugar sofreu em uma cruz e que sempre em teu socorro vem. Quem é este alguém? Este alguém é Jesus. Mesmo estando naquela situação que Sansão estava, only believe quer dizer somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Vamos lembrar que Sansão estava como uma grande máquina, porém totalmente inútil. Uma grande máquina totalmente aniquilada. Lembrarmos que Deus o havia levantado com um propósito, porém ele vendeu sua primogenitura. Então agora não restava outra coisa senão uma massa, uma maquinaria sem força, guiada apenas por um jovenzinho.
Vamos lembrar também que ele pensou, lembrou da sua primeira etapa. Do tempo em que ele tinha força, em que ele tinha poder, aquela força que ele perdeu. Ele pensou exatamente no que havia sucedido. Ele pensou, ele lembrou, ele sabia que o seu voto havia sido tirado dele e que ele havia se rendido ao inimigo praticamente de uma maneira voluntária. Agora, o inimigo, em troca disto, não dá outra coisa senão tirar a visão dos olhos, furar os seus olhos. E não foi outra coisa que ele fez com a igreja em cada era depois que ela vendeu a sua primogenitura. Mas Sansão teve o seu cabelo crescendo novamente. Ele pôde ver que alguma coisa podia acontecer se ele realmente orasse. E se Deus viesse sobre ele mais uma vez, ele, mais do que ninguém, sabia o que realmente podia acontecer. Agora pensa, eles o tinham ali fora, eles estavam fazendo crítica dele, entretendo-se a um grupo de bêbados. E aquilo era de fato uma reprovação e um insulto para Israel, uma vergonha, um opróbrio, uma desgraça. Que exemplo foi esse? Isso me traz à mente a uma nação derrotada e que está moralmente decaída. Um povo decaído, sem força contra o mal. O valente maniatado, o valente amarrado e a casa toda assaltada, saqueada, invadida pelo mundo, pelos credos, pelos dogmas, pelo engano dos dons carismáticos, pelo engano das doutrinas dos homens. Enquanto Sansão, humilhado e quebrantado, estava ao lado desta coluna, servindo de crítica para o seu inimigo. Que condição foi essa? Foi um símbolo de graça de uma nação caída, moralmente corrompida, de uma igreja caída que vendeu suas primogenituras, que havia caído moralmente e se havia rendido ao inimigo. Foi um exemplo público. Ainda que fosse levantada para servir a Deus, mas agora caída numa decadência moral que a tem levado a essa condição atual. Que exemplo foi esse? Me parece ouvir dizer a todos os guerreiros ao redor, a todas as damas com seus braceletes e suas joias finas, e a todos os demais: este é Sansão, esta é aquela igreja, este é aquele ministro, este é aquele cristianismo, é este aquele poderoso do qual vocês falam? É este o homem do qual vocês disseram que o Espírito do grande Deus vivente vivia nele? Este é o homem que podia vencer nossa nação, do qual vocês falaram? Porém, olhem-no agora, vencido, derrotado,
fracassado. Não há nenhuma força nele. Não há nenhuma força nela, na igreja. Não há nenhuma força no seu povo. Não há nenhuma força em suas mulheres para dizerem não. Muito menos em seus homens. Que exemplo! Que lição deveria ser para nós? Que coisa solene deve ser? Não devemos aproximar-nos a isto como se nos reuníssemos simplesmente para fazer um bom tempo de celebração. Não estamos precisando de festas religiosas, de shows evangélicos, com rock evangélico, baterias e músicas, e aplausos e gritos, e línguas, e saltos, e gingados de corpo. Não. Estamos precisando de uma solenidade. Estamos precisando de ter saudade do poder do Espírito Santo. Por isso Davi orou: não retires de mim o teu Espírito. Agora nós vimos e nos juntamos para ver onde estamos parados, para ver o que nos está sucedendo realmente. O que é que estava sucedendo a Sansão? E Sansão, sem dúvida, podia ouvir de um lado e de outro. Tiraram sua visão, mas não tiraram sua audição. Ele podia ouvir a zombaria. Ele podia ouvir aquela gente. Bem, é este Sansão? E penso hoje, se nosso inimigo não pode, nesse tempo, dizer quase a mesma coisa de nosso movimento pentecostal. O mencionar do nome de Sansão punha todos nervosos, porque ele era o servo ungido de Deus. Ele nasceu com um dom nazireu, e eles sabiam que nada podia estorvar, nada podia parar esse dom nazireu enquanto ele o mantivesse. Ele foi o homem escolhido de Deus para o dia, o mensageiro escolhido de Deus para esse dia. Muitos deles pensaram que seria isto. Muitos deles o recordaram. Muitos recordaram olhar a esta criatura inútil, parado aí com seus braços ao redor da coluna, cego, e o povo fazendo crítica dele, batendo-lhe com chicotes e dizendo-lhe: vamos, Sansão. E nada acontecia. Nada. O povo de Deus tem sido afrontado e nada acontece. Vamos, Sansão. Tu, grande homem forte, faça algo quanto a isto. Tu que és tão forte, onde está teu Deus? Esta era a pergunta deles. E não é outra pergunta que o inimigo faz hoje. Não é esta maneira como o inimigo gosta de fazer quando ele pode colocar-te debaixo de seus pés e te insultar e te humilhar e assaltar a sua casa e assaltar a igreja. Leva a saúde, leva o casamento com a maior facilidade, leva a moça, o moço, a criança, e não há nenhuma resistência, não há nenhum poder para negar, não há nenhum poder para não se ajoelhar diante da estátua de Nabucodonosor. Não há nenhum poder para isto. Não confundam poder carismático
com o poder do Espírito Santo, com o poder da palavra, com o poder para testificar e testemunhar com sua vida. Enquanto eles podem ver esse poder de Deus operando, o diabo tem suficiente sentido para guardar sua boca e trancá-la. Porém, quando ele sabe que tu estás vencido, então ele solta todo demônio que pode sobre ti. Povo derrotado, pais amarrados, derrotados, mães derrotadas, filhos derrotados, igreja fracassada. Ah, Sansão, haveria uma oração somente uma vez mais, Senhor? Haveria uma oração somente uma vez mais, Senhor? Então, nesse instante, prepare o seu espírito e quem sabe você poderá orar assim. Pode alguém castigar o meu corpo ou tirar a visão dos olhos meus? Pode alguém destruir minha vida, mas não vai me afastar do meu Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me roubar esta luz. Pode alguém me afastar da família querida, só não vai me afastar de Jesus. Vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas não pode. A fraqueza de Sansão virou força, porque ele pôde se lembrar de onde ele havia caído. A sua fraqueza agora, a sua derrota, pode ser a sua vitória. O fracasso de Maria Madalena, daquele ladrão crucificado ao lado de Cristo, foi justamente a vitória deles. Faça do seu fracasso o motivo de sua vitória. Faça da sua humilhação o motivo de sua exaltação, pelo poder de Deus, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder da palavra revelada. Receba esta bênção que só a humilhação alcança. Somente aqueles que foram vencidos é que podem vencer. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Atende a voz do meu clamor, ó Rei Deus meu, pois eu a ti orarei com mais fervor. Ó, dá ouvidos às minhas súplicas, ó Senhor. A minha meditação eleva a ti. Na longa noite eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, e no teu templo com mais fervor eu cantarei.
entrarei em tua casa pela grandeza, e em tempo eu me inclinarei perante a ti. Guia meus passos em tua justiça e realiza, ó, vence o inimigo por mim. Na longa noite eu a ti vigiarei, pela manhã tu ouvirás a minha voz, e no teu templo com mais fervor eu cantarei. Ó, derrame as tuas bênçãos sobre nós. O Deus eterno não tem prazer na iniquidade. Sua palavra é espada e broquel. Ele extermina este mundo de maldade, conserva em retidão o que for fiel. Na longa noite eu a ti vigiarei, pela manhã tu ouvirás a minha voz, e no teu templo com mais fervor eu cantarei. Ó, derrame as tuas bênçãos sobre nós.